Você tem sentido que tem acordado desanimado, cansado? Parece que seu sono não tem uma boa qualidade? Esse é o vídeo que você precisa para acabar de uma vez com todas com esse sono ruim e entender o que você precisa fazer para ter uma boa noite de sono. Talvez o sono seja o comportamento mais negligenciado pelas pessoas de modo geral e talvez seja o mais importante. Nós temos bons estudos mostrando a relação entre sono e diversas doenças, até mesmo como aumento de mortalidade, além de ser um dos principais fatores que pode fazer você não conseguir seguir uma dieta. Então, o sono ele tem relação com seu controle de saciedade, com sua fome, com seu ânimo durante o dia, com sua capacidade de controlar impulso, com seu estresse. De verdade, se eu fosse dar um conselho para alguém que chega para mim e pergunta, Vinícius, o que eu posso ajustar que pode melhorar assim absurdamente a minha vida? Como se fosse uma regra de Pareto, onde você faz 20% das coisas e essas 20% das coisas que você faz resolve 80% dos problemas. Seria o sono. Eu daria a dica de dar atenção devida que o sono precisa. Porque de fato, de tudo que eu já estudei, talvez o sono seja o principal comportamento que tem capacidade de melhorar ou piorar muito a sua vida. Nesse vídeo, eu vou trazer 9 hábitos cientificamente comprovados que, se você seguir, você melhorará muito a qualidade do seu sono e evitará acordar cansado, que eu sei que você está acordando cansado na maior parte dos dias. Então vamos lá. Hábito número 1. Durma de 7 a 8 horas por noite. Nós temos vasta literatura de que os adultos precisam dormir de 7 a 8 horas por noite. Durante o sono, a gente tem algumas etapas e para que a gente passe todas as etapas necessárias pela quantidade de tempo necessário, a gente precisa de 7 a 8 horas por noite. A gente tem estudos mostrando que se uma pessoa dorme menos do que 7 a 8 horas por noite, principalmente 5 horas, 4 horas, quanto maior for a restrição, maior o prejuízo em relação à saúde. Então, se você é um adulto, procure dormir de 7 a 8 horas por noite. Faça isso um hábito inegociável. Se você conseguir, claro, né? Hábito número 2. Criar um ritmo de horário entre dormir e acordar. Aqui muita gente erra e eu sei que é difícil fazer isso. O certo seria você ter um ritmo entre o horário que você dorme e o horário que você acorda. E seguir isso na maior parte dos dias. Se possível, até mesmo no final de semana. Porque assim, o seu cérebro entenderá o seu ritmo e secretará hormônios necessários para que você tenha uma boa noite de sono e para que você também acorde descansado. Se você não tem um ritmo entre o horário que você dorme e o horário que você acorda, seu cérebro não entende como o seu dia funciona. E aí seus hormônios viram uma bagunça e você não consegue ter uma boa noite de sono e até mesmo não sente aquela pressão do sono antes de dormir. O que acontece com muitas pessoas, né? Muitas pessoas têm insônia justamente por não ter essa pressão do sono, não conseguir pegar no sono. E a maior parte desses quadros de insônia são corrigidos quando a pessoa cria um ritmo entre o horário de dormir e acordar. Então procure dormir próximo ao horário que você dorme e o horário que você acorda na maior parte dos dias, até mesmo aos finais de semana. Hábito número 3. Aproveite o sol da manhã ao acordar. Esse hábito é muito legal porque é nesse hábito que você mostra para o seu cérebro que o dia começou. Quando você se expõe à luz ao acordar, é como se você estivesse avisando para o seu cérebro, cara, o dia começou, vamos começar a liberar hormônios relacionados ao acordar. Com isso, o que acontece? Para ser um pouco mais fisiológico, eu vou te explicar um pouquinho o que acontece. O seu cérebro o seu olho é a janela entre o que está acontecendo no mundo afora e o seu cérebro. Dentro do seu cérebro existe um gene chamado genes clocks que fica acima do hipotálamo. Quando entra a luz, essa luz viaja, vai até esses genes e com isso é como se informasse para o seu cérebro que o dia começou e você tem uma cascata de liberação hormonal. E esse reloginho vai contar 16 horas, de 14 a 16 horas que você está acordado. Quando chegar a 16 a 14 horas que você está acordado, você vai começar a sentir uma pressão do sono para que você comece a dormir. E esse relógio é setado em cima de 24 horas. Então, quando você se acorda e expõe a luz natural, você avisa para o seu cérebro, opa, o dia começou. E aí vai começar a contar esse reloginho de 14 a 16 horas. E aí, quando chegar mais ou menos essas 16 horas, vai começar a acontecer uma pressão do sono para que você durma. E quando você dorme e acorda no mesmo horário, o que acontece? Esse reloginho fica ajustado. Quando você se expõe à luz natural, você avisa para o seu cérebro que o dia começou. E o oposto também vai acontecer.
Eu já vou até para o próximo hábito para a gente já linkar, que é diminua a quantidade de luz próximo ao horário de dormir. Que é justamente como o seu olho é a janela para o seu cérebro, se você deixa a sua casa extremamente iluminada próximo ao horário de dormir, o que vai acontecer? Você vai avisar para o seu cérebro que o dia ainda está acontecendo. E com isso você não vai ter aquela pressão do sono para dormir. Então seria o certo você diminuir as quantidades de luzes da sua casa próximo ao horário de dormir, especialmente faltando 3 horas para o horário de você dormir. Próximo então das 7, 8 horas da noite e diminuindo a quantidade de luz, principalmente as luzes mais brancas e azuladas. Luzes mais avermelhadas atrapalham menos o sono. Então essas luzes mais brancas são as piores. Diminua bastante a quantidade de luz, se possível, ative uma função chamada Night Shift no celular ou nos seus aparelhos de televisão, que é uma que a função Night Shift faz. Ela coloca uma luz mais avermelhada, porque essa luz atrapalha menos a liberação de melatonina. Então, próximo do horário de dormir, diminua a quantidade de luzes brancas da sua casa. Porque lembra, o seu olho é a janela para o seu cérebro. E se tiver tudo claro na sua casa às 7, 8 horas da noite, o que ele vai entender? É dia. Sendo dia, não vai ter liberação de melatonina, não vai ter pressão do sono e você vai ter dificuldade para dormir. Quando chegar de manhã, faça o contrário. Se expõe à luz natural para avisar que o dia começou, beleza? Então vamos lá. Hábito número 4, na verdade 5. Hábito número 5. Esse é muito importante. Não tome café ou cafeína após as 4 horas. Após as 3 horas, na verdade. Tem muita gente que erra nisso daqui e isso faz uma diferença gigantesca no seu sono. Algumas pessoas podem ser que tome café depois das 3 horas e ainda consiga dormir. Mas nós temos bons estudos mostrando que mesmo que você consiga dormir, o seu sono ele fica mais leve. Ele fica um sono pior. E é difícil de você identificar a causalidade entre o comportamento de beber café e o seu sono pior. Por quê? Porque se você tomasse café e tivesse insônia, talvez seria mais claro. Opa, talvez o café está me gerando insônia. Mas como você toma café e consegue começar a dormir, só que seu sono fica mais leve, você não consegue ver uma relação de uma coisa com a outra. E na literatura a gente tem isso claro, que o consumo de cafeína próximo no horário de dormir, depois das 3 horas da tarde, vai atrapalhar na qualidade do seu sono, vai te fazer ter mais insônia, vai te fazer piorar a qualidade do seu sono, principalmente o sono mais profundo, você vai ter dificuldade de ficar neles. Então tome cuidado, não tome cafeína ou café depois das 3 horas. Por quê? Porque a vida útil da cafeína, ela demora pelo menos 6 horas para diminuir a metade no seu organismo. Então se você toma 3 horas, ela só vai diminuir a metade em torno das 9 horas. É por isso que vai atrapalhar o seu sono, beleza? Hábito número 6, faça exercício físico. O exercício físico talvez seja assim, um dos principais facilitadores que você consiga chegar em camadas mais profundas do seu sono, aquele sono mais restaurador, especialmente aeróbico. Então o exercício aeróbico ele vai te ajudar muito a conseguir ter boa noite de sono, especialmente aquele sono mais profundo, sono mais restaurador, sono mais importante para a consolidação de memória. Então procure ter exercício físico na sua rotina, para que isso aumente a qualidade do seu sono. Hábito número 7. Evite atividades intelectuais que demandam muito atenção até pelo menos 3 horas antes de dormir. Então é muito comum algumas pessoas trabalharem no horário de 7 a 8 horas ou estudarem, né? Infelizmente, a logística aqui do Brasil em relação à graduação em faculdade, talvez a maior parte das pessoas estude nesse horário, né? E aí não tem muito o que fazer. Mas se você pode, diminua a quantidade de estudo depois das 7 horas da noite, diminua a quantidade de trabalho também, principalmente se você trabalha com WhatsApp, resolvendo o problema. Por quê? Porque isso vai ativar circuitos neurais, vai te deixar mais alerta, além de, claro, poder aumentar a emoção, dependendo da mensagem que você recebe, aumentar a sua ansiedade, o que é totalmente oposto do que você precisa para dormir, né? Você precisa estar mais relaxado, com batimentos e frequência cardíaca mais baixa, e se você estiver trabalhando próximo à hora de dormir, você vai ter muitos circuitos neurais, como se seus neurônios estivessem assim, extremamente ligados, e você vai ter dificuldade de desacelerar e dormir. Então evite atividades intelectuais, vai ler um livro de romance, alguma coisinha assim, tudo bem, tá? Lê um livro mais tranquilo, mas evite um livro de ficção, um livro muito técnico, próximo ao horário de dormir, ou estudar ou trabalhar. Hábito número 8. Eu acho que eu me perdi, mas enfim, são 9. Hábito número 8. Não coma muito próximo ao horário de dormir. Então evite também refeições muito grandes próximo ao horário de dormir. O processo de digestão favorece com que tenha muito sangue no intestino, pode favorecer também o aparecimento de refluxo. Esse aumento de sangue no intestino, só para você entender, pode dificultar com que você tenha um sono mais profundo, principalmente.
a sensação de cheio, além de piorar a sua digestão, igual eu falei. Se você comer muito próximo ao horário de dormir, principalmente refeições muito grandes, possivelmente vai favorecer a chance de refluxo. Então evite refeições grandes próximo ao horário de dormir, especialmente ali 3 horas, 2 a 3 horas antes de dormir. E a última, coloque o seu quarto em uma temperatura agradável. O nosso corpo, o nosso cérebro, né, gosta bastante da temperatura entre 18 a 21 graus em relação ao relaxamento. Então essa temperatura a gente tende a induzir mais o relaxamento. Quem nunca dormiu, né, numa sala de espera com ar-condicionado ali na temperatura agradável, justamente porque dá esse efeito de relaxamento, dá esse efeito de sonolência. Então procure dormir, procure ajustar, se você tiver, claro, condição de ter um ar-condicionado em casa, de colocar essa temperatura de 18 a 21 graus, para que o quarto já esteja agradável, e faça isso também antes de você dormir, né? Faça isso talvez 1 hora antes de você dormir, já deixa o quarto nessa temperatura para que quando você chegar já esteja nessa temperatura agradável e você tenha uma facilidade em pegar no sono. Então é isso. Esses foram os 9 hábitos que, se você seguir, eu tenho certeza que você melhorará bastante a qualidade do seu sono, porque são hábitos cientificamente comprovados. Faça isso, porque o sono não é brincadeira, não dá para brincar com o sono. Uma das perspectivas que a gente está vendo agora é principalmente a relação entre dormir pouco e o aparecimento de câncer. Então, é só para você entender como que o sono engloba desde a sua produtividade, desde o seu sistema de alerta, até mesmo o aparecimento de câncer. Então, não brinque com isso. Se esse vídeo fez sentido para você, manda para o seu amigo, deixa um like para eu saber que você está gostando e reforçar meu comportamento de trazer mais vídeo, e te vejo no próximo vídeo.